Quem achou, diga amém. 1 de Paulo aos Coríntios 10:13. Diz assim a Bíblia Sagrada: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que possais suportar. A título de introdução, dentro da exposição do texto, primeiro eu aprendo aqui com o texto que você está aberto aí, que toda tentação é humana. Então eu aprendo que toda tentação que eu tenho, todo mundo tem. Então não é um bicho de 7 cabeças, não é um diabo, não é um capeta, não é um demônio. Pode até ser um diabo de saia ou de calça. Mas toda tentação é humana. Segundo, eu aprendo que Deus não permite que eu seja tentado além do que eu possa suportar. Então a Bíblia aqui está me dizendo que se eu estou vivendo caindo, não é porque a tentação foi muito grande, é porque eu sou muito fraco. Porque está dizendo aqui, primeiro, ela é humana, normal. Segundo, Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças. E terceiro, junto com a tentação, Deus provê um jeito de você fugir dela. Então, eu aprendo que Deus diz que a tentação é humana. Segundo, ela não é maior do que minhas forças, e além de não ser maior do que as minhas forças, sempre quando vem a tentação, Deus provê um escape, um jeito de você fugir dela. Então, quem não presta, somos nós mesmos. Irmãos, olha para mim. Eu acredito que o pecado central da igreja hoje não é roubo. Eu não acredito que a igreja tem um monte de ladrão. Eu não acredito que a igreja tem um monte de assassino. Eu não acredito que a igreja tem um monte de gente que tem mente pra caramba. Eu não acredito que a igreja tem um monte de gente desonesta. Mas eu acredito que essa esfera, porque o pecado sexual, ele tem muitos tentáculos. E eles têm a pornografia, têm a masturbação, eles têm o adultério, eles têm a cobiça, a lascívia, que são os tentáculos do pecado sexual. E eu acredito que esse pecado está incrustado dentro da igreja. Então os irmãos prestem atenção. Eu, andando pelo mundo, viajando, que já também não estou querendo mais viajar, né? Observando a situação, os busdoor é aquelas placas que ficam atrás dos ônibus. Eu sei que é óbvio, mas não para algumas pessoas. Os outdoors, por exemplo, você anda no Rio de Janeiro, você está no carro, todos os busdoors são campanhas de lingeries, mulheres seminuas nos busdoors atrás dos ônibus. Os outdoors, então podemos dizer que eles nos masturbam. A mídia, a televisão, a internet é uma verdadeira masturbação psicológica. E se dá o fato que a igreja tem isso como um tabu. Mas é um tabu que ninguém fala, ninguém prega, ninguém tem coragem, porém deve ser pregado. É sério. Então eu acredito que nós estamos vivendo, não é pejorativo o que eu vou falar, porém verdadeiro, nós estamos vivendo um verdadeiro cio global. Tudo hoje gira em torno dessa situação. É interessante notar que a civilização hoje, a humanidade cultua o sexo. Sexo é a maior e mais rápida evolução de todas. As pessoas fazem de tudo hoje em dia para conseguirem o que querem sexualmente. E o grande problema desse fato é que falar disso é tabu. Então há dois extremos. Tem gente que vai falar disso, fala em tom de brincadeira. E as pessoas, em vez de levar a sério, riem muito.
E kkkk, né? Pastores que pregam, enquanto eles estão falando sobre sexualidade, sobre essa situação, você ouve muitos risos, que não tem graça. Isso é sério. Em contrapartida, pastores sérios não falam sobre isso por achar que isso não é o tipo de coisa que se prega numa igreja. Se fala num congresso de casais, num congresso de jovens, está tudo errado. Como se nossos jovens não estão cansados de ouvir isso nas escolas, de ver isso nos computadores, de ver isso na televisão, nos comerciais. Nós estamos equivocados. Eu tenho dados para te dar hoje aqui, muito interessantes sobre essa situação do pecado sexual. Fato que sexo hoje é uma epidemia global, porém imperceptível. Ninguém percebe que o sexo, a sensualidade se tornou epidêmico. É algo que está evoluindo imperceptível. Primeiro, mais dinheiro é gastos em pornografia no país a cada ano do que qualquer tipo de música no mundo ou em qualquer evento juntos reunidos, quais forem eles. Segundo, hoje sexo é o passatempo favorito de quase todos os habitantes do globo. Terceiro, DVDs de filmes adultos são vendidos a uma taxa de 4 bilhões por ano. A indústria de filmes adultos cria 11 mil filmes a cada ano, o que é 20 vezes maior o número dos filmes que são criados em Hollywood. Há cerca de 2.500 clubes de striptease em nossa nação, e esses clubes geram até 8 milhões de dólares por ano de receita. A palavra mais pesquisada na internet, nos sites de busca, é sexo. De 1 a 10, qualquer coisa que você digitar na internet, Jesus Cristo, as primeiras 10 pesquisas serão sobre sexo. Juliana é funcionário do Google, praticamente, né? Eu queria que fosse mesmo, né? Que aí era mais dízimo entrando na igreja. Mas eles trabalham com esse negócio de pesquisa. E é impressionante como o sexo é disparado, a palavra sexo, pornografia e outras coisas mais, é disparado as palavras que envolvem essa situação, disparado as palavras mais procuradas na internet. Na lista de 20 palavras mais procuradas, a palavra pornografia é a que se destaca. 70% de todo o tráfego nos sites pornográficos, olha isso aqui que me assusta, ocorre entre as 9 da manhã às 17 horas, no período que nós estamos trabalhando. Quem é que está acessando isso? Continuando. 61% dos alunos das escolas do ensino médio já tiveram relações sexuais. Metade da juventude hoje está sexualmente ativa. 21% tiveram 4 ou mais parceiros. No momento em que o aluno se forma no ensino médio, ele terá visto 15 mil horas de televisão e só terá gasto 12 mil em sala de aula. Isso significa que sua educação virá através da televisão ou da internet e não das salas de aula. A cada ano, esses alunos, os jovens, a juventude, irão assistir 14 mil atos de violência, de assassinato e de sexo a cada ano, na TV ou na internet. Apenas meia dúzia dessas referências sobre qualquer tipo de abstinência ou santidade baseada em Deus. Ridículo. Quando nós falamos sobre sexo, sobre pecados morais e pecados sexuais, eu quero trazer aqui para os irmãos uma prova que nós vivemos hoje 2 religiões: cristianismo e sexo. Diga, cristianismo e sexo. Eu quero tentar me esforçar a provar a você aqui nessa noite que sexo é uma religião, não comparada, mas de fato é uma religião. Por quê? Uma religião, ela é cultuada, ela
tem que dar tempo a ela, tem que dar prioridade a ela, tem que investir nela, e você não oferece resistência à sua religião. Sexo é cultuado. Como que você cultua algo? Dando-lhe tempo, dando-lhe prioridade, investindo e não oferecendo resistência. Segundo, as pessoas, por que sexo é religião? As pessoas, na sua maioria hoje em dia, são identificadas tribalmente falando por sua sensualidade. Então elas dizem, você vê aí, desfiles étnicos, né? Existem dias de orgulho gays, existem sites para isso, grupos para angariar fundos para essa causa sexual. Existe até uma cruzada evangelística de ativistas, seja de héteros, seja de lésbicas, seja de homossexuais, e agora na Europa a pedofilia foi liberada, tem até grupos de pedófilos que eles são identificados por pulseiras e até tatuagens. Então a pedofilia na Europa é uma espécie de amor. Então já estão cantando que toda espécie de amor vale. É sério. O maior símbolo das religiões pagãs na Bíblia era o ápice das religiões pagãs, era o sexo. Então, quando uma religião pagã estava no seu ápice, eles promoviam o culto deles, cultuando a sensualidade e cultuando o sexo. Então, ser dominado pelo sexo é ser um pagão que cultua o sexo. Sexo hoje é um culto. Sexo hoje é uma religião. Deixa eu falar um pouco sobre o vício do sexo, né? Hoje, eu já atendi pessoas assim. Pastor, eu não quero. Quando você vê uma senhora, e eu estou falando agora senhora, já de meia idade para frente, passando a idade da maturidade, de 40 anos para lá, que chega no pastor e fala: pastor, eu quero me separar. Houve adultério? Não houve adultério. Houve traição? Não houve traição. Mas eu não estou feliz. Quando uma mulher ou um homem diz que não está feliz no casamento, sem certo motivo, se apanha, não, é sexo que está envolvido. Porque não consegue se satisfazerem mutuamente um ao outro, então eles pensam que eles têm uma obrigação, e é uma obrigação imposta pela cultura mundial global hoje, que quem não tem uma vida sexual extremamente ativa não é feliz. Isso é cultura do mundo hoje, né? Então não importa se o camarada é trabalhador, não importa se trata bem, não importa. Aí a mulher fica assistindo novela e vê o Antônio Fagundes lá e fica suspirando. Lá em casa. Um velhote safado, sem vergonha daquele. E a mulher fica imaginando: meu velho não anda assim, meu velho não é isso, aquilo outro. E aí a televisão vende uma ideia de garanhão, vende uma ideia, a telenovela vende uma ideia de isso, aquilo outro, e as coisas vão complicando cada vez mais. Vício do sexo. Nós somos informados que 45% de toda a população do mundo hoje é viciada em sexo, ou seus tentáculos. Como o vício começa? Primeiro, o vício começa com tolerância. Você sabe que está errado, mas você se aceita. Você não vê problema nenhum na situação. Você aprende a conviver em silêncio com sua dependência, né? Seja ela qual for. Então, você agora também se desculpa, você se perdoa. Ele começa com tolerância. Segundo, sintomas de abstinência. Se você não satisfaz esse desejo, então você começa a ficar fisicamente e mentalmente desejando ele fortemente
e vai abalando você física e mentalmente. Se não se satisfaz, a pessoa fica deprimida, frustrada e desejando ele de modo doentio. Isso é nítido, é visto na reação, na ação, no olhar, no toque, na maneira de convivência. Terceira situação, auto-engano. Essa palavra auto é complicada. Eu estou ouvindo pessoas falando aí sobre pregações. Quem já ouviu falar de mensagens de autoajuda? 90% dos pregadores hoje pregam autoajuda. Vou te dar uma dica sobre o que é autoajuda. Você pode. Você é vencedor, extraia de você o seu melhor. Você pode ser aquilo. É autoajuda. O que isso significa? É o homem extraindo de dentro dele o que ele tem de melhor para vencer. Mas sabe o que Jesus fala sobre autoajuda? Sem mim, nada podeis fazer. Mensagem de autoajuda é do inferno, irmão. Qualquer pregador que tem por tendência a pregar autoajuda, eu quero que me exploda a autoajuda. Eu dependo da soberania de Deus, eu deposito a minha confiança em Deus. Eu jamais, irmão, eu já cheguei a disparar de pregar uma mensagem por título, ainda bem que ninguém vai saber onde achar essa mensagem. Eu já escrevi livros sobre isso, ainda bem que ninguém vai saber. Eu escrevi um livro sobre isso e agora escrevi o outro para rebater o que eu escrevi. De falar assim, está no meu livro, creia em Deus e em si mesmo. Maldito o homem que confia, mas é escola, né, gente? É escola. Porém, não existe autoajuda, existe a ajuda do céu. Auto-engano aqui na questão do vício, né? A pessoa então agora encontra e tenta encontrar uma maneira de tornar isso certo. E isso vai passar por filosofias emblemáticas. Não, Deus ama. Não, Deus entende. Deus não te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ser santo. Então, em nome da felicidade, nós estamos desobedecendo toda espécie de amor. Não, Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja santo. Sede feliz porque o Senhor é feliz? Não. É sede santo porque o vosso Deus é santo. Então a pessoa, ela começa a se auto-enganar, ela vai encontrar uma maneira de achar certo a sua prática. Então, ela vai achar um jeito de enganar a si mesma. Isso inclui desculpas filosóficas e nunca bíblicas, somente filosóficas, né? E aí, mas se é um cristão que conhece a Bíblia, ele vai distorcer a Bíblia com desculpas bizárricas para justificar suas atitudes imorais. Vai ser interpretações bizarras, como Lana Holder inventou um nome, teologia inclusiva. Não existe isso. Que aceita todo mundo. Ah, que palhaçada é essa? Então vai tentar achar na Bíblia desculpas esfarrapadas, isolar alguns textos sem contextos, para ver se a pessoa aceita isso. Pode não, irmão. Se uma pessoa é um cristão, ele é dominado pela palavra de Deus. Agora observação. Enquanto a Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado, nós já temos pregadores de renome nacional dizendo que sexo antes do casamento não é pecado. Se você faz sexo antes do casamento, você está indo mais rápido que você imagina para o inferno. A Bíblia chama isso de prostituição. O que é prostituição? É cometer o ato do coito, do sexo, sem ser casado. Você está se prostituindo. A Bíblia diz que quem destrói o seu corpo, que é templo do Senhor, o Senhor o destruirá com suas próprias mãos. Vocês estão bem? Vão ficar, né? Homossexualidade não é doença, é pecado. Mas somente a homossexualidade não é pecado. Efeminado também. É a coca que sonha em ser fanta.
É a pessoa que não é, mas ela tem um jeitinho, ela parece, ela quer ser, mas não tem coragem. Ela não é homem o suficiente para ser gay. Então ela tem um jeito, ela parece, ela anda igual. A Bíblia condena tanto a homossexualidade na prática, como se parecer. Compensação, tem mulheres que parecem caminhoneiro, né? De tão macho que é. Você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Não pode. Mulher tem que ser feminina. Quarta situação, perda da vontade. Diga, perda de vontade. Então a pessoa não consegue parar. Ela talvez até tenha vitória por um pouco de tempo, mas eventualmente ela cai novamente e o pecado vence ela. Então essa pessoa fala: pastor, você pode pregar, eu vou achar que o senhor está certo, eu vou achar que o senhor está bacana, mas eu vou ficar uma semana, 2 semanas, vou recair de novo, e eu não vou nem conseguir orar, eu vou me achar um lixo perante Deus, eu vou me achar que eu não mereço o amor de Deus, porque o pecado da imoralidade sexual faz a pessoa se achar um lixo, ela sente cheiro de pecado. É aonde ela vai, a pessoa, ela fica cheirando o próprio nariz dela, pecado. Ela não consegue orar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer, ela está dominada pelo vício do pecado sexual. E aí ela fala: está vendo? Não consigo, entreguei para os paraguaios. Então aí, o pecado se torna um falso Deus. E na realidade o pecado se torna agora um salvador funcional e prioritário, porém de curto prazo. A pessoa está ali numa frenese, numa abstinência, ela precisa cometer o ato da imoralidade, então o salvador habitual dela vai ser o sexo. E depois ela vai passar por um período de um vazio muito grande, se sentindo suja, e aí o diabo vem depois para usar a culpa. E o diabo fala assim: que lixo de imagem e semelhança de Deus você é. Que nojo. Porque o diabo não vem na hora que a pessoa está pecando, ele vem depois para usar a culpa. Lembra de Pedro? Lembra de Judas? O que você fez? E aí ele usa, a maior arma do diabo é usar a culpa. E ao invés da pessoa lutar, ela se rende à culpa e se rende ao pecado. E aí o pecado, então o sexo passa a ser um salvador funcional. Quinta situação, distorção de atenção. Então agora pense nisso. Uma pessoa envolvida por um ato de imoralidade sexual, vício do sexo, ou seus tentáculos do pecado sexual, seja quais forem, que é a porneia, são muitos tentáculos, ela vai pensar nisso o tempo todo. A cabeça dela, a imaginação dela vai viver em função disso. Ela vai planejar sexo o tempo todo. Ela vai ansiar por sexo o tempo todo. Ela vai se tornar mais frequente na busca por lascívia, porque será necessário que ela se satisfaça. Então, o ato, a situação do vício, seja quais forem os tentáculos do vício sexual, do pecado sexual na vida da pessoa, ele vai se tornar mais frequente e mais intenso. Ele vai deixar de ser apenas pornografia, e é claro, a pornografia, a porneia, é uma imagem que é gerada na sua mente, e depois a pessoa vai querer inevitavelmente praticar aquilo, óbvio, na prática, né? O que acontece? Tem muita gente que passa por tudo isso em silêncio, só ele. E tem gente que é bom para esconder, mas Deus está vendo. O problema não é só Deus está vendo. Você sabe que você é doente. Mas não é doente carnal, porque isso não é doença física. Você é doente espiritual. Você está caído ou caindo. Isso é sério. O tempo do vício. As pessoas irão passar ou passam de 6 a 8 horas online em pornografia.
Alguns chegam ao ponto de marcar viagens, inventar desculpas, tudo para satisfazerem seus pecados sexuais. É o culto. Irão gastar tempo, dinheiro, energia para conseguir o que querem. Elas vão querer manter o seu pecado sob controle. Eu pus um pensamento meu aqui, eu vou ler ele para você. Você não pode manter seu pecado sob controle. Ele simplesmente continuará crescendo até que destrua tudo que é bom em você. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. A única maneira de vencer o pecado é parando de pecar. O pecado cresce com a prática. Você só vai vencer o pecado quando você parar, breca de uma vez, ter uma atitude de violência. Escute o que eu vou te dizer. Um casamento não acaba quando o sexo se torna menos frequente. O casamento acaba quando um ou outro não quer mais continuar casado. Nem adultério acaba com o casamento. Se um dos cônjuges quiser lutar pelo casamento, ele vai continuar. Agora, se um deles não quiser, acaba. Não tem como você obrigar alguém a ficar com você. Isso dentro do casamento. Agora, o diabo criou uma cultura, e aí eu fico vendo umas mulheres velhas. Desculpa a palavra velha, eu sei que ela é grosseira. Eu não vou usar maturidade, eu vou falar velha. Velhotas. Paulo chama de mulherinhas. Eu não posso falar, mas Paulo fala. Mulherinhas que engodam suas almas sexualmente e prendem outras em seus tentáculos. Ele chama de mulherinhas. Na linguagem de hoje, piriguetezinhas. Paulo está dizendo que tem mulheres que não são piriguetes na rua, mas são piriguetes em casa. Tem mulheres que querem fundamentar a felicidade do seu casamento através do sexo. Elas falam, meu marido não me procura, e o pior que tem mulher, se o marido não procurar, pôs na cabeça que ela não é amada. Irmãos, isso é uma cultura mundana. A Bíblia não fala nada disso, irmão, deixa você sem vergonha. Você tem filho em casa, deixa você safado. Que coisa! Que é isso? Não, mas tem, porque senão a coisa está errada no casamento. Olha a cultura do mundo. Sexo é vida. Quem já viu isso? Sexo é 50% do casamento. Você está querendo me dizer que carinho, respeito, convivência, amor, entendimento, compreensão, diálogo faz parte de todo o resto? E sexo é todo o resto? Você está querendo me dizer que coisas importantes como respeito, perdão, amor, convivência, tudo isso é alguma porcentagem pequenininha e sexo, não importa se quebra o cacete, se na cama se entende, tá bom. É isso que você está querendo me dizer? Está errado, irmão. Essa é a cultura do mundo. O sexo faz parte, mas ele não chega nem a 40%, a 30% de um total de um relacionamento. Relacionamento é um misto de um monte de coisa, convivência, oração, respeito, perdão, lágrimas, é um monte de coisa, inclusive sexo. Aí, se não estiver fazendo, eu uma vez com um irmão, uma irmã, sentado comigo, falou, pastor, meu casamento está destruído. Por quê, irmão? O que está acontecendo? O marido tinha mais de 60 anos. Ela tinha 50 e poucos. Porque meu marido só faz sexo a cada 15 dias. Mais de 60 faz sexo a cada 15 dias. E você está dizendo que está com problema? Eu falei, ixi, está feio o negócio. Rapaz, esse homem está... Irmão, tem gente que tem na cabeça uma cultura diabólica de filmes, de novelas, porque na novela, quando o povo não está comendo, está na cama. Me desculpa, mas é verdade. No filme, quando não estão matando, estão na cama. 007, então, quando ele não está matando alguém, ele está dormindo com alguém. É a imagem que o mundo está passando dessa cultura diabólica
diabólica. Não há diálogo, não é conversa. Aí, por causa disso, as mulheres estão querendo ser cada vez mais sensuais. A sensualidade tem dominado as igrejas. Irmão, você anda na igreja, os homens têm que olhar para o teto, do chão ou para o teto. Nem pensar em dar a primeira olhada, porque senão já complica. Porque as mulheres querem ser notadas com seus decotes, com suas calças vestidas a vácuo. E para tirar tem que cortar na tesoura. Ela abaixa aqui, é cofrinho aqui. Levanta aqui, cofrinho aqui. É cofrinho para tudo que é lado. Um espírito de sensualidade, um espírito de pombagira das mulheres que seduzem na rua, seduzem na igreja. E os homens que antes tinham essa fraqueza no mundo, e agora, irmãos, boa parte dos homens que vêm para a nossa igreja lutam com problemas sensuais. O mal de 90% dos homens é mulher. Eu estou falando, escuta, o mal de 90% dos homens é mulher. Elias matou 400 profetas e escondeu de uma mulher, uma. Sansão matou milhares de filisteus e caiu para uma mulher. Saul matou 1000, Davi matou 10.000 e ele caiu para uma mulher. O problema dos homens, de modo geral, são as mulheres. É, de modo geral, a fraqueza dos homens. E o pecado sexual está destruindo a credibilidade de homens de Deus, destruindo grandes igrejas abençoadas, que outrora eram igrejas de uma grande credibilidade. Aí o pastor caiu com uma, com duas, com três, ou então descobriu que ele tinha problemas sexuais. Aqui recentemente, um pastor me ligou para pregar na Europa. Eu aceitei o convite dele. Uma grande convenção na Europa. Estava tudo certo a convenção, a conferência, mês tal aí. Não vou dar muito na cara, né? De repente ele me diz: pastor Hernandes, você me perdoa, porque nós tínhamos um sonho de trazer tal pregador americano, extremamente famoso, escritor de um monte de livros, e ele deu ok. Como você é de casa, pode ficar para a próxima? Claro. Ele foi honesto, ele não inventou a desculpa para desmarcar. Ele falou a verdade. Nós tínhamos um sonho de trazer tal pregador, muito conhecido, famosíssimo. E ele deu ok, então, já que você é de casa, pode ficar para... Claro. Eu falei, mas qual é o nome do pregador? Ele falou X. Eu falei, deu ruim. Eu falei assim, irmão, eu não vou te falar nada, mas eu queria que você ligasse para o pastor fulano de tal, e pergunta sobre esse irmão. Ele resolveu ligar. Ele disse, esse pregador aí, das maiores igrejas do Brasil, veio aqui, e ele foi pego no hotel com 3 prostitutas e bêbado feito a cabaça. Quando nós fomos buscar ele para pregar, ele estava chapadinho de cachaça. Na outra igreja, a mesma coisa, pecado sexual. Quem não conhece a história de Jim Swaggart? Jim Swaggart era o famoso voyeur, né? Não sei como é que fala isso. Que ele fazia, na época, eu acho que não tinha vídeo de pornografia, então ele pagava para um casal fazer sexo e ele ficar olhando. Ó, que besta. Mas é a mesma coisa que as pessoas fazem na internet. E aí uma prostituta reconheceu ele e chantageou. Aí ele, ofendido que o que ele fez, ele confessou para o mundo todo esse pecado sexual e imoral dele. Grandes ministérios, pessoas respeitadas. Tiger Woods perdeu 90% de seus patrocínios, o maior golfista golfista de todos os tempos, porque ele confessou que era viciado em pornografia e que ele passava 8 horas no vício da pornografia. Tiger Woods perdeu 90% dos seus patrocínios porque as empresas não queriam vincular a marca a uma pessoa viciada ao sexo. O que não falar de Ronaldo Nazário, o famoso fenômeno.
Mas também não dá para admirar. Se o cara não sabe a diferença de hospital e estádio, como é que vai saber a diferença de homem e travesti? Mulher e travesti? Não dá. A imagem do indivíduo vinculado a esse tipo de coisa vai na lona e até no mundo. Agora imagina você na igreja. Olha Sansão, que num tempo que se banqueteava no colo de Dalila, a Bíblia usa o termo, no meio das coxas de Dalila. A Bíblia fala desse jeito. O que esse homem estava fazendo? Para a Bíblia que é tão moderna, a Bíblia que é tão cuidadosa no linguajar, ela usa esse termo chulo. Sansão se banqueteava no meio das coxas de Dalila. Camarada, um juiz do povo de Deus. Agora, por causa de uma mulher, fica cego, se torna de juiz a palhaço. E Davi, gritado, adúltero, assassino, que vergonha! O pecado sexual, ele está destruindo ministérios, ele está destruindo unções, ele está destruindo sonhos, expectativas, ele está fazendo as pessoas se frustrarem. Cada vez mais jovens abandonam o seu sonho radical por ministério, porque não conseguem mais vencer os seus impulsos sexuais no namoro ou ficando. Então, como elas não vencem, elas tinham um chamado missionário e agora elas são vítimas do pecado sexual. Elas preferem se entregar ao pecado. E agora essas pessoas preferem aderir a um sonho de classe média. Sabe como é que é? Uma casa, um carro, um bom emprego. Filhos bem sustentados. Do que se engajar no ministério radical, porque não consegue vencer seus impulsos e seus vícios sexuais. O pecado sexual é o câncer moderno da igreja. Recentemente, 3 casais amigos nossos descobrimos divorciaram. Pastores divorciando. E o incrível que parece é que os pastores em número estão divorciando mais do que os membros. É mais fácil, né? É mais fácil. Pessoas ungidas. Pessoas que oram em línguas dia e hora após horas. Pessoas de Deus que agora preferem abrir mão de seus casamentos. Rapazes maravilhosos que começam com ministério de explosão. Eu lembro aí de um pregador famoso na mídia, que quando começou foi um furacão. Hoje, aonde você vai, o nome dele é vinculado à imoralidade sexual. Crentes e mais crentes, pessoas e mais pessoas estão sendo engolidas, destruídas pelo pecado sexual. Seja qualquer um de seus tentáculos, seja o adultério, seja a fornicação, seja a pornografia, seja a homossexualidade, é qualquer tentáculo do pecado sexual, porque são muitos tentáculos. Nós precisamos pregar contra isso. E não só pregar contra isso, ajudar as pessoas a vencer isso. Amém? Qual é a maneira que Deus usa para vencer e libertar as pessoas do pecado? Biblicamente falando. Porque veja, tem gente que pensa que o dia que ele aceitar Jesus, ele não vai cair mais no pecado sexual. Aí ele fica até alguns meses, mas aí quando ele cai, ele fala, ué, Jesus não liberta as pessoas? Não é assim? Então tem gente que pensa que o dia que ele for batizado com o Espírito Santo, ele não vai ter mais aquelas recaídas. Aí ele é batizado com o Espírito Santo, ele vai para... Ué! E aí isso começa a virar uma salada, uma confusão na cabeça das pessoas, que elas pensam que se elas estão firmes na igreja, elas não vão cair. Aí quando caem, elas desanimam e se entregam. Irmão, eu não sou bobo. Eu sei quando a pessoa está com um problema de pecado. A frieza explode na cara dela. Isso é batata. Alguns eu já chamo, falei, o que está acontecendo com você? Ah, pastor, é porque aconteceu isso. Claro. É só olhar, o semblante cai.
A Bíblia diz que o coração alegre formoseia, o semblante cai, a pessoa já não consegue mais olhar no fundo do seu olho, ela já olha assim. Algo dentro dela está denunciando que algo em você sabe o que ela está fazendo. O pecado sexual está destruindo as pessoas silenciosamente. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a maneira que Deus usa para libertar as pessoas do pecado? Como nós estamos falando do pecado sexual, qual é a maneira que Deus usa para libertar as pessoas do pecado sexual? Primeiro, vamos separar a libertação de Deus em 3 aspectos. A libertação de Deus acontece em 3 ocorrências. Primeira, da culpa do pecado. Diga, da culpa do pecado. Segundo, do poder do pecado. Vamos lá, gente, vamos participar aí, gente. Vamos lá. Então vamos, a primeira, da culpa do pecado. Segundo, do poder do pecado. E terceiro, do ato do pecado. Deus liberta as pessoas em 3 situações: da culpa, do poder e do ato do pecado. Da culpa, do poder e do ato do pecado. Vamos falar das 3. Como que Deus faz? Quando Deus vai libertar a pessoa do pecado, mais explicitamente do pecado sexual, Ele vai passar por esses 3 estágios. Então a primeira coisa que Deus vai fazer com um indivíduo é tirar a culpa dele. Como eu disse aos irmãos, a primeira coisa que o diabo vai fazer com alguém com esse tipo de problema é usar a culpa. Então, para Deus transformar uma pessoa nessa situação, Ele tem que tirar a culpa. Como é que Deus faz isso? Como que Deus liberta a pessoa da culpa? Esse é um processo teológico chamado de justificação. Diga comigo. O que é justificação? É o período que o indivíduo aceita Jesus, que ouve o Evangelho, e agora ele precisa saber que ele não é mais responsável pelo passado dele. Então a maneira dele sair da culpa é ele entender e ter fé no perdão de Deus, e entender que é o seu pecado, que a sua culpa foi cravada na cruz, que ele riscou toda a cédula de culpa, de dívida que tinha contra nós, e aquilo foi cravado na cruz. Isso é chamado na Bíblia de justificação. É o Senhor me justificando forensemente. É a maneira de Deus justificar o homem em um ato legal forense. É você estar perante um juiz e o Senhor bater o carimbo e dizer: sem culpa nenhuma. Se o indivíduo não conseguir se libertar da culpa, ele não consegue vencer o pecado. Como que Deus vai fazer isso? Irmãos, tudo na Bíblia é por fé. Tem gente que não sabe e não tem certeza que Deus o ama. A Bíblia diz: e o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Você não tem que sentir-se amado por Deus, você tem que crer. Você não vai sentir que Deus te ama, você tem que crer que Ele te ama. É por fé que você sabe que Deus te ama. Não é um sentimento, é fé. Eu sei que Deus me ama porque a Bíblia diz que o amor dele foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Então, como as pessoas não estão firmes no amor de Deus, elas vivem constantemente se culpando. E aí o diabo vem depois e começa a usar a culpa. Você tem que vencer a culpa. E isso através da justificação. Entenda, Jesus Cristo levou toda a sua culpa. Não existe pecado imperdoável a não ser aquele que se comete contra o Espírito Santo. Qualquer outro pode ser perdoado se houver arrependimento. Põe na sua cabeça de uma vez por todas que não importa o que você fez, se não foi contra o Espírito Santo,
o Senhor leva a sua culpa se você se arrepender dos seus pecados e não praticá-los mais. Põe na sua cabeça isso. Segundo, do poder do pecado. Isso aqui é interessante, eu vou gastar tempo no poder do pecado. É o processo chamado, presta atenção que isso é sério. Tudo é sério, mas isso aqui é muito importante. É o processo chamado de santificação. Não tem outra maneira de Deus libertar uma pessoa do poder do pecado sem a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém virá ao Senhor. Como é ou como funciona a santificação? Primeiro, irmãos, entenda e não confunda santificação com glorificação. Não tem gente que é tão santo, mas tão santo, que arrota em línguas. O camarada pensa que santificação é viver num legalismo, é viver olhando e vendo tudo pecado. Isso é glorificação. Tem gente que já está glorificada em vida. Glorificação só vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Nós seremos transformados, glorificados. Santificação não é um processo de glorificação. Eu vou deixar claro para você o que é santificação. Santificação é o processo de você vencer, não de ser. Não significa que você não vai ser tentado, ou até, e muito raro, por uma tragédia, cometer um pecado. Entenda, o pecado tem que ser um acidente, uma tragédia. Aí alguém fala, tá vendo? O pecado pode acontecer por tragédia. Você sai de casa pensando que o avião vai cair? Você sai de casa pensando que o carro vai bater? Então por que você fica pensando que a qualquer hora você pode pecar? Santificação quer dizer, sou tentado sempre. Então a única maneira de vencer o pecado é me santificando sempre. Você vai entender? Quem está entendendo, diga amém. Santificação é um processo contínuo. Por isso que Leonardo Ravenhill foi feliz ao dizer que o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Então vamos reformular a frase do Leonardo. O crente que se santifica deixa de pecar, o crente que não se santifica peca. Isso tudo está na Bíblia, já vou mostrar na Bíblia. Santificação é um processo contínuo do Espírito Santo. Lembre-se, Ele, o Espírito Santo, não vem porque somos fortes. Ele, o Espírito Santo, vem porque somos fracos, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então, santificação é um processo contínuo do Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Tremendo. Então, como que funciona o processo contínuo da santificação? Estou te dando aqui, porque tem gente que está murmurando contra os seus pecados, que não consegue vencer, mas aqui está o endereço. Se você não der essa vacina em você hoje, é porque você realmente não presta. É que eu estou te dando o mapa. O processo da santificação funciona através de oração, jejuns, abstinências e devocionais diários. Repita comigo: oração, jejuns, abstinências e devocional diário. Abstinência é a mortificação da carne. O jejum é exatamente isso, mortificar a carne. Não é só jejuar para ter um carro, ter uma cura, é jejuar por mortificação. Abstinência, eu acredito que hoje o jejum mais eficiente não é o de comida, é o de internet. Nós estamos sem internet lá em casa uns 3 dias ou 4 dias. Dá raio lá, queima tudo, eu nunca vi. Só cai raio em cima de casa, já caiu 2. Irmãos, eu fico vendo a crise que nós ficamos quando não tem internet. É automático. E a internet não voltou e liga. Todo mundo faz isso, porque nós nos acostumamos. Tem gente que não gosta. Quem aqui gosta de TV? Levanta a mão. Eu entro no hotel, fico 3 dias sem assistir TV. Eu não assisto TV. Quem gosta, levanta a mão. Quem trocou honestamente a TV pela internet? Eu troquei.
Quem trocou? Levanta a mão. Quem trocou a TV pela internet? Levanta a mão bem alto. Quem não vê frequentemente TV, mas vê todo dia, tem que estar na internet? Levanta a mão. Nós apenas trocamos de ídolos. Trocamos de Deus. Presta atenção, vamos lá. Eu acredito que a abstinência, a mortificação da carne, é você se esforçar para crucificar aquilo que rouba o seu tempo perante Deus. Presta atenção. Uma aranha desceu bem na minha cabeça, vocês acreditam? Juro para vocês. Vamos lá. Um dia uma pomba, outro dia uma aranha. O que é isso aí? Tá bonito o negócio. Cada domingo é um bicho. Qual será domingo que vem? Falou de pecado, aranha. Domingo passado falou do Espírito Santo, é pomba. Você vê que coisa? O que eu vou pregar domingo que vem? Só espero que um elefante não desça na minha cabeça aqui. Vamos lá. Escuta. Fala comigo. Abstinência. Abstinência, mortificação da carne, é você colocar sobre sacrifício aquilo que rouba seu tempo. É um sacrifício, é uma coisa que vai mortificar a carne. Então olha para mim como isso é sério. Eu não preciso andar com você para saber quem é o seu Deus. Desculpa. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu andar e ficar com você um pouco tempo e ver do que você mais fala. O seu Deus é aquilo que você mais fala. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que sai constantemente da sua boca é o seu Deus. Então tem casa que você chega e só fala de dinheiro. A criança fala de dinheiro, a criança fala de coisa cara, a criança fala disso, porque a família vive em torno disso. Tem gente que só fala de estudo, tem gente que só fala disso. Tem gente que é tão tremendo que você senta perto do lado dele, te dá vontade de orar. Luiz Hermínio é um cara, se você ficar com ele, você tem vontade de orar. Tem gente que é tão tremendo que você ficar do lado dele, te dá vontade de ler a Bíblia. Porque ele só fala de Bíblia. Tem gente que se você sentar perto dele, dá vontade de falar dos outros. Não tem ou não tem, gente? Não tem gente que você não é de falar mal, mas quando você está perto dessa pessoa, você fala mal. É o espírito da pessoa que encarna. Tem gente que você está perto dela, dá vontade de falar besteira, piada suja, imoralidade. É o espírito do ambiente. Vocês estão viajando na mente aí, né? Eita, mentezinha terrível de vocês. Porém, meus irmãos, nós precisamos entender que a única maneira e a única arma que Deus tem para vencer o pecado em nós, para tirar esse vício do pecado em nós, está nesse segredo: santificação. Eu quero que você entenda, tentar ensinar o processo da santificação para você. Primeiro, abra sua Bíblia em Mateus 26, 41. São 4 situações que Deus usa para vencer o pecado. Estão na Bíblia. O primeiro deles, Mateus 26 e 41. Ô pastor Samuel, por que vocês não põem aquele menino de diácono logo de uma vez, já que ele gosta de ser diácono? Oficializa isso, rapaz. Todo culto ele está ali em pé, trabalhandinho, tadinho dele. Oficializa o rapaz, rapaz. Primeiro veja a vida do irmão como é que está. Oficializa, para custa nada. Não é todo culto ele está ali, não. Vamos oficializar para deixar ele feliz da vida. Você está bom, meu filho? Você quer ser obreiro na casa do Senhor? Então vamos ver aí com os pastores aí, né? Né, gente? Tadinho. Como é que é o nome dele? Adota ele como filho, pastor Samuel. Jaqueline. Vamos lá. Mateus 26, 41. Vamos ler em voz alta. 1, 2, 3, valendo. Vigiai e orai. Leia de novo. Vocês estão lendo errado. Olha como as pessoas leem o texto. Vigiai e orai.
vigiai e orai para não cair em tentação. Está errado. Quando você lê vigiai e orai para não cair em tentação, você está entendendo, Senhor, me livra da tentação, Senhor, por favor, Pai, me protege. Está errado, não é essa a interpretação. Qual a interpretação certa? Deixa eu ler para os irmãos. Vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Como é que quer dizer? O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem não ora, cai. Vê se não é isso que está aí. Professora, me ajuda aí, professor, não é isso que eu estou falando? Não é do tipo, vigiai e orai para não cair. É do tipo, vigiai e orai para não cair. Ih, rapaz, piorou. O texto está dizendo o seguinte, que a única arma contra o pecado, o vício ou o poder do pecado é oração. Sabe por que a igreja está caída? Sabe por que os crentes estão desanimados? Sabe por que os crentes estão esgotados espiritualmente? Porque não oram. Sabe por que os casamentos estão destruídos? Sabe por que nossos filhos estão destruídos? Sabe por que a igreja está vivendo o pior de sua crise moral de todos os tempos? Porque a oração foi abandonada. Olha o Espírito Santo vindo de novo no que foi pregado domingo passado. Será que é importante isso? Vamos repetir? Vigiai e orai para não cair. Jesus está dizendo, quem não vigia e não ora constantemente, cai. Sabe por que você não consegue vencer seus pecados? Porque você não ora. Para de murmurar para Deus, Senhor, não consigo, e vai orar. Ore até quando você não tiver vontade. Clame, dobre o joelho, fala, meu Deus, tem misericórdia. Ore por 15 minutos antes de pecar. Sabe, as pessoas, se todo mundo orasse 15 minutos antes de pecar, ninguém pecaria. Sabe por que elas não oram antes de pecar? Porque elas querem pecar. Porque se elas não quisessem, elas orariam e não pecariam. O desejo do libido, o desejo frenético pelo pecado iria embora, porque o Senhor Jesus satisfaz, Ele enche, Ele transborda, Ele vem e Ele preenche aquele vazio que o sexo estava deixando com a presença dEle. Aleluia! Sabe? Quem tem problema com isso está dizendo que Jesus não é sua suficiência. Jesus não é suficiente. Então eu tenho que cair. Eu não consigo ficar sem sexo. Não consigo. Vai orar, vai te converter. Deixa de ser à toa. Isso é vergonha. Safadeza. Você não consegue ficar sem Jesus, rapaz. Não é sem sexo, não! O sexo é seu Deus. Vá orar. Diga, vigiai e orai. Agora observe, irmãos. Tem um outro texto que nos ensina, tia Marli, que você ora também para o Senhor te proteger da queda. Mas esse texto não quer dizer isso. Esse texto quer dizer que você ora constantemente para não cair. O que isso quer dizer? É simples. Quem aqui é tentado todo dia? Eu sou. Quem é? Constantemente na televisão você desliga. Meu Deus. Irmão, ser homem, nos dias atuais, no verão, gente, é uma luta. Os homens, então, apesar que hoje também, as mulheres ficam vendo lá o camarada lá com aquela barriguinha tanquinha, ela imagina o marido dela com aquela protuberância. Ela fala, meu Deus. O problema é que os dois se esquecem, que os dois engordaram, os dois envelheceram, porque tem mulher que ela é a falsa magra. Você olha assim, o corpo é bonito, mas quando tira, cai tudo. Lá tudo cai. Cheio de estria, tudo caído. Mas ela anda na rua toda. E aí tem umas velhas que andam com as filhas, e tem gente que mente. Parece irmã. Mentira, não parece não, está mentindo, é falsidade. Não parece coisa nenhuma.
É mãe e filha, deixa sem vergonha. Aí põe um tênisinho da Puma, uma calcinha colada, tchan, 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 e vai pro shopping com as filhas, aí anda de mãos dadas, se achando a garotona, adolescente. Se fecha, mulher, se enxerga. Uma coroa dessa, avó, mãe, fica aí posando de adolescente. Se olha no espelho, minha filha. Tá tudo caído esse negócio aí, rapaz. Me poupe. Plantar batata, uns homenzão, rapaz, querendo posar de garotão, dirigindo. O cara é pai de família, mas ele quer ser o garotão. Dirige o carro, aumenta o som, fica olhando para os lados. Aí aquele banco lá atrás. Pelo amor, os caras pai de família, andando igual os garotão. De pai e tal. Pelo amor de Deus, meu filho. Você casou, você tem filho, rapaz. Se ponha no teu lugar. Se ponha no teu lugar. Eu sei que a gente quer ser garotão. Eu tento, mas não dá. Eu estou com 33. Já não dá. Pega o pastor Samuel com 34. Não dá. 30, né? Não dá. Né, Ailton? Quantos anos você tem, Ailton? 28, velho. Quantos filhos você tem? Não dá pra você andar igual garotão mais, velho. Você é pai de família. Hein, Toninho? Quantos anos você tem? 34. Eu vou parar de perguntar a idade por quê? 34, né, Toninho? Quantos anos você tem, Toninho? 50. Não dá pra você posar de meninão mais. Não dá. Não dá. Vou parar de perguntar que isso não vai funcionar. Né? É ou não é, gente? Hã? Vamos parar por aí, né? Mas é verdade. Vou passar para cá agora. Olha o desespero da graça. Vamos lá. Vamos lá. Diga comigo: vigiai e orai. Qual é a única arma contra o pecado? Oração. É automático. Quem ora vigia, quem vigia ora. Irmão, não tem meio termo. Não tem do tipo, pastor, me ajuda nessa situação. Não existe. Vigia. Eu lembro quando eu estava noivo dessa gata aqui. Situação complicada, irmão. E o jovem solteiro cristão sofre mais do que os outros habitualmente. Porque ele sabe que não pode fazer, mas ele entra em pânico, em desespero. E eu ia para debaixo do eucalipto lá na Provisão em Vida. E eu orava das 4 às 18 todo dia, desesperado: Senhor, não deixa eu pecar. Oh, meu pai, que dificuldade, meu Deus. Tinha vezes que chorava, mas que Depois saía mansinho, passou. Mas eu casei virgem. Irmão, aguenta, morra de inveja. Alguns aí tem que ficar com inveja, né? Irmãos, Jesus jejuou 40 dias para ser tentado. Ele orou e jejuou 40 dias para ser tentado. Nós somos melhores do que ele, que somos tentados todos os dias e não oramos. Jesus, para ser tentado pelo diabo, ele orou e jejuou. Nós somos tentados todos os dias e não oramos, mas murmuramos quando nós pecamos. A Bíblia diz: na sua luta contra o pecado, ainda não resististes até ao sangue. Você não resistiu como deveria. Você caiu porque você quis. Porque quem ora, quem cumpre isso aqui, ele passa vontade, mas não cai. Cai não. Quando eu vejo pessoas caindo, a primeira coisa que eu digo: está sem orar. Está sem orar. A segunda situação é parecida. Mateus 6 e 13. Como vencer o pecado? Qual a estratégia na Bíblia que nós temos, dada por Deus para vencer os nossos pecados?
Leia em voz alta. E não nos deixeis cair em tentação. Agora você viu a diferença de uma oração para outra? Essa aqui realmente está dizendo: meu Pai, me livra do pecado como o Senhor me livra da morte. Essa oração realmente é para você dobrar: Senhor, não me deixa cair em tentação, Senhor. Senhor, não me deixa, Senhor, me livra da tentação. Me proteja do pecado, desse câncer que quer destruir minha alegria em Deus, minha paz, minha vontade de estar no culto, minha vontade de levantar. Tem gente que não consegue nem levantar a mão no louvor, porque ele tem tanta culpa dentro dele, tanta culpa, que ele não consegue cantar Teu amor não falha. Porque ele não se perdoa, ele tem vergonha de Deus. Ele não consegue nem adorar livremente. Então ele vem ter capenga só para aliviar um pouco da culpa, ele não consegue. E o Senhor aqui está nos dizendo para nós orarmos essa oração: não nos deixes cair em tentação. Como é que é? Mais alto. Mais alto. A terceira arma de Deus contra o pecado, Salmo 119:11, é a mesma regra da primeira. Olha que texto poderosíssimo. Gente, não tem fórmula mágica. O crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Simples assim. Salmo 119, versículo 11. Leia em voz alta. Espera aí, vamos lá todo mundo. 1, 2, 3, valendo. Para não pecar contra ti. Olha o que o Senhor está dizendo. Primeiro, quem não ora peca. Segundo, temos que orar para não pecar. Terceiro, quem não lê a Bíblia peca. Quem não medita na palavra do Senhor peca. Como é que está aí? Leia o texto de novo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que que os crentes estão caindo? Porque não oram, porque não leem, porque não jejuam, porque não fazem abstinências. Irmão, aqui está o segredo. Leia os salmos, se edifique. Leia um capítulo por dia. Se não consegue um, leia meio, mas leia. A arma é: no seu período de oração, você vai orar 15 minutos. Gaste 5 lendo a Bíblia. Faça isso todo dia. Se a sua vida em 6 meses não mudar em todas as áreas, todas, você pode vir aqui que eu rasgo a Bíblia. Se em 6 meses a sua vida não mudar, você orando 15 minutos, dos 15, 5 minutos lendo a Bíblia, eu deixo de ser crente. Que aí tudo isso aqui é mentira. Diário, domingo a domingo. Saiu de férias, tem que orar. A gente não tira férias de Deus. Tem gente que tira. Ele sai de férias e aproveita para beber. Fiquei sabendo aí que uma igreja de determinado local aí numa cidade foi fazer um casamento, tinha um uísque, tinha vodka, tinha tudo. Só não tinha água. Igreja evangélica. Os irmãos vão sair de férias, vão para a praia. Não deixam eu saber das safadezas de vocês. Porque se eu souber, eu vou chamar você para conversar. E se você não aceitar, eu falo: dá a linha. Eu não estou aqui para perder meu tempo com bode, não. Irmãos, nós vamos para o céu. E você vai para o céu comigo. Então você vai sair de férias, você vai para a praia, vai estar com os amigos, vai, mas não precisa falar palavrão, não precisa beber álcool, não precisa xingar, não precisa dar mau testemunho. Você pode estar no meio deles, mas não precisa. Eu não estou falando, não precisa. Se comporte como um cristão. Dê testemunho. Como é que você vai ganhar a sua família se você faz o que eles fazem? Ganha não. Por favor. Por favor. Dessa vez nós vamos fazer diferente nesse fim de ano, amém, irmãos? Vão ou não vão? Vocês me prometem? Eu prometo a vocês, eu estou melhorando por vocês e por Deus e pela minha família. Não tinha enfiado a mão na orelha de uns 3 aí essa semana. Tinha apanhado um monte, mas também tinha batido um monte também. A gente apanha, mas bate. Mas eu tenho testemunho a Deus, a minha esposa, meu filho, que é uma criança de 10 anos. Ele tem que ver como se dá testemunho. E uma igreja. Nós temos que dar testemunho, irmãos. Nós temos um cristianismo para provar. As pessoas estão de olho em nós. Amém?
Diga comigo, eu sou a Bíblia que o mundo lê. A Bíblia está dizendo aqui, medite na palavra de Deus todos os dias. Quem não medita na palavra de Deus todos os dias, peca. Quem não ora todos os dias, peca. Quem não ora para não pecar, peca. Está aí o segredo, irmão. E que não é segredo. É barato, rápido e fácil. E por que a gente não consegue fazer? Pastor, é difícil. Tira um pouco do tempo que você tem no Facebook. Tira um pouco do tempo que você tem na internet, na televisão. Só 15 minutos não precisa muito. Eu falo 15 porque todo mundo que for orar 15 minutos diário vai estar orando 2 horas diário em pouco tempo. Isso é inevitável. Um abismo chama outro abismo. A última situação. Tiago 4:7. Qual é as armas que Deus usa para nos fazer vencer o pecado? O poder do pecado. Nós estamos falando do poder do pecado. Eliminar o poder do pecado em nós é isso aqui, ó. Vigiar e orar. Orar para não cair. Meditar na Bíblia. E a última, Tiago 4:7. Quando você faz isso, você tem força para fazer a última. Leia em voz alta. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele foge. Ele foge. É claro que se você está tendo uma vida de oração e leitura da Bíblia, você vai ter força para resistir. Lembre-se que o texto base da nossa mensagem é: junto com a tentação, Deus envia o escape, a fuga. Alguma coisa dá errado, você queria pecar, mas Deus arrumou um jeito de você fugir. Só pecou porque quis. Não temos desculpa perante Deus. Eu vejo muita gente murmurando sobre seus pecados, pouca gente resistindo a eles. Muita gente murmura, pouca gente resiste. Resista. Resista. Vai durar aí alguns minutos, mas quando você oferecer resistência, ele vai fugir de você. Meu irmão, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Virão por 7 caminhos, por 7 caminhos fugirão, porque sobre ti estão as bênçãos do Senhor. Aleluia! Então, como suportar e vencer as tentações? Primeiro, vamos ver se vocês se lembram. Como suportar e vencer as tentações? Primeiro, orar e vigiar. Segundo, orar para não cair. Constantemente peça livramento de Deus. Terceiro, meditar na palavra. Quarto, oferece resistência. Bate o pé. Entra em guerra. Quebra a televisão se preciso. Quebra o computador se preciso. Mas não peque. O pecado vai te roubar tudo. A terceira coisa que Deus quer nos libertar, então, diante disso que eu li, é do ato do pecado. Consequentemente, quem é livre do poder do pecado será livre do ato em si. Ato é quando a pessoa, no caso, quando é liberta, é quando ela não cai mais. Ela comete alguns deslizes, mas aquele ali é quando a pessoa já conseguiu vencer seus piores pecados. É quando o pecado já não tem mais domínio sobre ela. E essa obra se torna mais fácil quando nós temos a santificação contínua. Ó, pastor, terminou cedo. Olha para mim aqui. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Repita. Os irmãos aí que tem Facebook, eles pensam que porque o pastor no Facebook, eu não tenho Facebook, eu não estou atento. Eu uso o do pastor Samuel, viu? Só para monitorar a igreja. Uso. Só não escrevo, mas uso. Eu falo que eu tenho que pôr lá Samuel, Hernani e Vieira. Se eu fico atento. Os irmãos pegam o que a gente prega aqui e põem no Facebook como se fosse deles as frases. Na maior caruda. Roubo de ideias. Deixa eu falar uma coisa para você.
propague isso. Essa mensagem eu vou colocar na internet. A igreja precisa ouvir isso. Precisa saber que a única arma contra o pecado não é ficar chorando e murmurando porque caiu. Está aqui. São essas 4. Repita comigo: o pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Pastor, isso não tem nada a ver em ficar vasculhando a vida da gente no Facebook. Então não põe no Facebook. Se você pôr, eu vou ver. Se você quer que ninguém fique sabendo da sua vida, não põe no Facebook, irmão. Se você pôs, o mundo todo vai saber, inclusive seu pastor. Deixa eu falar uma coisa séria. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Você nunca quis chegar tanto. Te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. Você não pensou que chegaria a tanto. E custará mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado custa tudo. Ele vai roubar tudo de você. Ele vai roubar sua moral, sua reputação, seus bens, sua família. O pecado não compensa. Mude de vida ou mude de Deus. Ou você é um altar, ou você é um monte de lixo. Não deixe o diabo zombar de você. Olhar depois que você pecar e dizer: que nojo. Isso é imagem de Deus? Ui. Usar a culpa. Eu não quero ver vocês chorando com culpa. Vamos vencer. Amém? Vamos ficar em pé.